Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus, que veio em carne e os santos. Cerca de 2000 anos atrás, os santos da Igreja primitiva receberam o Espírito Santo de Deus e puderam viver uma vida abençoada. Hoje, vamos examinar em que tipo de situação eles estavam. Vendo os ensinamentos registrados na Bíblia, um por um, vamos refletir sobre a noção de Deus vindo a esta terra em carne, com que tipo de fé devemos receber Deus para receber as incríveis bênçãos do Espírito Santo, assim como os santos da Igreja primitiva receberam. Vamos tomar um tempo para pensar sobre esse assunto juntos. A Bíblia não foi escrita pelos profetas que foram movidos pelo Espírito de Deus para nos dar a sabedoria que leva à salvação? Primeiro, vamos examinar as profecias sobre a vinda de Jesus Cristo a esta terra, registradas pelos profetas no Antigo Testamento. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 9. Vamos ver o versículo 6 juntos. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías não foi o profeta que viveu 700 anos antes de Jesus nascer nesta terra? Dentro dos escritos do profeta Isaías, havia uma importante profecia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, isso significa, Deus nascerá nesta terra como um menino e virá como um filho. Essa é a profecia que estamos vendo no livro de Isaías, capítulo 9. O profeta Isaías não profetizou dessa forma sobre Deus vir em carne, ou seja, sobre o Messias que viria a esta terra 700 anos antes de acontecer. Além disso, no livro de Isaías, capítulo 53, está completamente explicado qual papel e obra Deus realizaria quando ele viesse a esta terra. Vamos ver Isaías, capítulo 53. Vamos confirmar o que Deus fará quando ele vier a esta terra em carne, indo para Isaías, capítulo 53, versículo 1. Vejamos o capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Através do livro de Isaías, capítulos 9 e 53, podemos ver que 700 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia e o profeta já haviam predito que tipo de caminho Deus andaria quando ele viesse a esta terra em carne.
Cada caminho que Jesus andaria já estava profetizado dessa forma. Embora ele seja Deus, ele viverá essa vida quando vier a esta terra. Ele será rejeitado pelas pessoas, desprezado e açoitado. Ele carregará todo o fardo dos nossos pecados. Ele suportará o sofrimento. Essa foi a profecia sobre Deus que veio em carne. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu. Então, quem é esse menino? Ele será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade. Ou seja, isso não significa que Deus Pai virá a esta terra em carne e nascerá como um filho? Então, por que ele vem a esta terra em carne? Que tipo de obra ele realizará? Podemos descobrir que o livro de Isaías, capítulo 53, explica o motivo de ele ter vindo em carne. Está profetizado que ele viria a esta terra em carne para levar a nossa dor e carregar todos os fardos dos nossos pecados. Podemos confirmar essa profecia no livro de Isaías, capítulo 53. Se Deus veio a esta terra com esse propósito, o que nós, como humanidade, devemos fazer? Deveríamos carregá-lo e servi-lo todos os dias. Vocês não concordam? Porém, mesmo que ele seja Deus, a profecia dada no versículo 3 declara: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Embora ele seja Deus, ele não será bem recebido pelas pessoas, e sim rejeitado e desprezado por elas. Quando Deus veio a esta terra em carne, com que tipo de fé os santos da igreja primitiva receberam Cristo e como eles trataram Cristo em suas vidas diárias? Quando observamos com atenção o processo que leva ao recebimento do Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, no sótão de Marcos, podemos ganhar discernimento e sabedoria sobre como devemos ter fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial, que vieram a esta terra em carne nesta última época do Espírito Santo. Além disso, estou confiante de que, ao fazer isso, poderemos nos tornar os filhos celestiais que estão plenamente revestidos do Espírito Santo da chuva serôdia de Deus. Vamos voltar 2000 anos e ver que tipo de fé as pessoas tinham quando receberam Jesus e como elas acolheram Deus que veio a esta terra em carne, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ver Mateus, capítulo 26, versículo 6. Vejamos o versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Havia muitas pessoas ao redor de Jesus. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, ele foi rejeitado pela humanidade. Em outras palavras, ele se tornou alguém que foi rejeitado e sujeito ao desprezo. Essa é a profecia sobre Jesus, Deus que veio a esta terra em carne. O profeta Isaías deixou essa profecia aproximadamente 700 anos antes. Muitas pessoas trataram Jesus exatamente como as profecias da Bíblia predisseram. Eles rejeitaram e desprezaram Jesus, às vezes tentaram apedrejá-lo e outras vezes desprezaram abertamente os seus ensinamentos.
Porém, em meio a essas circunstâncias, houve aqueles que o receberam com grande fé, como podemos ver nesse versículo. Se falarmos de um vaso de alabastro com um perfume muito caro, é dito que ele equivale ao salário de 1 ano para um trabalhador hoje. É extremamente valioso. Quebrar o vaso com perfume caro e derramá-lo na cabeça de Jesus foi um ato sobre o qual Jesus disse: "Ela derramou esse perfume em meu corpo para me preparar para a sepultura." Onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado para sua memória. O que significa o elogio de Jesus sobre a fé da mulher? Quando Deus veio a esta terra em carne, muitas pessoas maltrataram Jesus. Elas pensavam nele como um objeto de escárnio, ridicularização, ódio e rejeição. Porém, essa mulher o valorizava muito e o respeitava profundamente. Ela molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ela o reconheceu e o adorou corretamente como o Messias que veio a esta terra para salvar os pecadores. Não foi somente essa mulher que demonstrou essa postura de fé. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Em Mateus, capítulo 8, versículo 5, está escrito: "Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião se sentiu extremamente honrado pelo fato de que o grande e santo Jesus visitaria pessoalmente a sua casa apenas para curar o seu servo. E assim, sendo muito grato pela sua graça, ele disse: Eu também tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Mesmo que Jesus tenha se encontrado com muitas pessoas em Israel, a maioria delas falhou em entendê-lo corretamente e recebê-lo. Por isso, ele disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Havia aqueles que o desprezaram, perseguiram, se opuseram e o rejeitaram, mas poucos o receberam assim. Mesmo que o próprio Deus tenha vindo a esta terra, essa foi a reação da maioria das pessoas. Por fora, muitas pessoas podem ter mostrado um tipo de fé para os outros, mas sua verdadeira fé foi revelada imediatamente quando o próprio Deus veio a esta terra em carne para se encontrar diretamente com elas. Como o conceito de água salgada e água doce mostra, quando ambas estão em seus estados líquidos, é difícil dizer qual é água salgada e qual é água doce. Ambos parecem apenas água. Parece não existir diferença. Porém, quando elas ficam no sol por um longo tempo, a água doce evapora sem deixar rastros. Mas o que acontece com a água salgada? Ela forma cristais de sal branco. Da mesma forma, há uma diferença entre aqueles que têm fé e aqueles que apenas parecem ter. Considere o que lemos anteriormente, a mulher que derramou um perfume caro na cabeça de Jesus e o centurião que honrou Jesus. Ainda existia pessoas como eles
que o reverenciavam enquanto havia várias pessoas no mundo que tratavam Jesus com desprezo, zombaria, perseguição e opressão. No fim, se Deus fosse dar o dom do Espírito Santo, a quem Ele o daria? Precisamos reconhecer corretamente porque toda essa história do passado está registrada no Novo Testamento e porque ela precisa ser passada para nós hoje. Algumas pessoas podem ter simplesmente olhado para Jesus com indiferença. Existem vários tipos de pessoas nesta terra. Devemos descobrir, através da história, quem preencheu as condições para habitar nas bênçãos do Espírito Santo de Deus e, ao fazer isso, devemos nos tornar aqueles que podem seguir todos os seus atos exemplares de fé e o caminho da fé. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 9. Vamos ver Mateus, capítulo 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Como podemos ver aqui neste versículo, enquanto outros viam Jesus como um objeto de desprezo, ridicularização e calúnia, a perspectiva dessa mulher era diferente. Ela estava convencida de que se apenas tocasse no manto de Jesus, seria curada e salva. Quando Deus veio a esta terra em carne como uma criança, Ele encontrou todo tipo de pessoa. Há muitos tipos diferentes de pessoas. As que o recebem, as que o impedem, as que o desprezam e as que o ridicularizam. Então, para quem, de fato, Deus derramará a bênção do Espírito Santo? Hoje, não devemos apenas pedir pelo Espírito Santo da chuva serôdia, mas também através da história da igreja primitiva, não devemos aproveitar a oportunidade para reavaliar e reorganizar a nossa fé mais uma vez? Quando Deus veio a esta terra em carne, Ele encontrou muitos tipos diferentes de pessoas. Entre eles, havia a mulher que derramou o precioso perfume na cabeça de Jesus, o centurião e a mulher que sofria de hemorragia. Se essas pessoas não recebessem a bênção do Espírito Santo, então quem poderia? Deus veio em carne e encontrou todos eles. Ele encontrou todo tipo de pessoas, incluindo aquelas como Judas Iscariotes, como Pedro, como os outros discípulos. Às vezes, pessoas como Pilatos, e outras vezes, pessoas como o sumo sacerdote. Ou até mesmo, às vezes, pessoas como os servos do sumo sacerdote que vieram prender Jesus. Deus encontrou pessoalmente todos os tipos de pessoas para que elas não pudessem mais dar desculpas para seus pecados. Quando lemos os evangelhos, podemos testemunhar as cenas em que Deus veio em carne e se encontrou pessoalmente com todos e entender sua aparência, atividades e ambiente nesta terra. Enquanto fazemos isso, precisamos nos comparar com eles, perguntando: como estamos tratando o Espírito e a noiva e como os honramos? Vamos para o capítulo 15. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. No capítulo 15, versículo 21, está escrito: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quando Jesus veio a esta terra e fez muitas ações relacionadas ao Evangelho, muitas pessoas o trataram com desprezo e ridicularização. Mas também houve aqueles que, embora poucos, reconheceram e receberam Cristo como o verdadeiro Deus e o reconheceram como Deus que veio em carne a esta terra. A mulher cananeia era uma delas. Jesus disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher respondeu: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos não comem as migalhas? Se mal interpretado, alguém pode pensar: Jesus não está me humilhando demais? Como ele pode dizer isso? E ir embora. Porém, a mulher disse: O Senhor está certo. Todas as suas palavras são verdadeiras. Nós nascemos em pecado, e o Senhor veio a esta terra para salvar a humanidade. Mesmo que o Senhor me compare a uma fera, suas palavras são verdadeiras e corretas. Porém, certamente, até os cachorrinhos podem receber a graça das migalhas que caem da mesa do seu dono. Dessa forma, ela se humilhou ainda mais em resposta às palavras de Jesus, e Jesus, no final, a abençoou. Jesus disse a ela: Ó mulher, grande é a tua fé. Uma pessoa comum poderia ter ficado com raiva ou decidido não segui-lo depois do que ele disse. Porém, a mulher disse: Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A resposta dessa mulher e sua fé em Jesus são pontos muito importantes que devemos examinar de perto nesta época. Esse tipo de pessoa não é digna de receber a bênção do Espírito Santo de Deus? Quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um, e usou expressões como: Eu sou Deus, como os judeus reagiram? Eles tentaram apedrejá-lo e, mais tarde, os israelitas chegaram a gritar: Soltem Barrabás, o ladrão, e crucifiquem Jesus. No final, eles até disseram: Que a culpa de crucificá-lo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles trataram Jesus de forma dura, não reconhecendo que ele era Deus que veio a esta terra em carne. No lugar de tratá-lo com respeito, eles o trataram com desprezo e ridicularização. No entanto, embora fossem poucos, houve aqueles que o receberam corretamente, como a mulher que derramou perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, o centurião, a mulher que sofria de hemorragia e a mulher cananeia a quem foi dito: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E que ainda assim respondeu: Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, demonstrando respeito e fé. Porque esses conteúdos estão registrados nos evangelhos, eu acredito que precisamos entender corretamente os motivos por trás disso. Sobre a salvação, o que a Bíblia diz que ela pode nos tornar? Ela pode nos tornar sábios para a salvação. Se nos falta sabedoria, devemos encontrar a sabedoria através da Bíblia. Todas essas pessoas foram abençoadas. Por outro lado, as pessoas que pediram que o sangue de Jesus caísse sobre elas e seus filhos e o crucificaram, foram todas destruídas. Não sabemos muito bem disso? Não deveríamos todos poder encontrar e aprender essa sabedoria através da Bíblia? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19.
Vejamos Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era o chefe dos publicanos e, naquela época, ele não era considerado uma boa pessoa na sociedade. Naquela época, Israel era um estado dominado por Roma, não é? Já que ele era responsável por coletar todos os impostos das propriedades e riquezas dos israelitas e entregá-los ao Império Romano, ele era visto de maneira negativa pelo povo. Apesar de seu status, Jesus o notou e disse: Eu devo ficar em sua casa hoje. Ouvindo isso, Zaqueu ficou radiante. Alguns podem ter pensado: oh não, se Jesus ficar em minha casa, muitas pessoas vão seguir ele e hospedá-los será um grande aborrecimento. Deve dar muito trabalho. Aqueles que não entendiam Jesus corretamente teriam pensado assim. Mas Zaqueu era diferente. Ele ficou emocionado, cheio de alegria. Ele ficou radiante com o fato de que Jesus estava indo para da sua casa e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Pensem sobre essas pessoas que reverenciaram Jesus e o receberam bem por toda a Bíblia. O que Jesus respondeu a eles? O que veio a esta casa? Ele disse: Hoje houve salvação nesta casa. Pode haver muitas condições para a salvação, mas pensem sobre a palavra de bênção dada ao ladrão à direita de Jesus: Hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra de bênção dada a Zaqueu: Hoje a salvação veio a esta casa. As pessoas comuns podem achar que são apenas palavras bonitas. Mas o que são essas palavras que Deus nos dá? Cada palavra que Deus nos dá certamente será cumprida exatamente como foi falada. Não deveríamos sempre ter isso em mente? Havia pessoas como Zaqueu, a mulher que derramou perfume, o centurião e a mulher que sofria de hemorragia. Quando pensamos sobre a mulher cananeia, Jesus disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela respondeu: Sim, Senhor. Isso foi possível porque ela entendeu corretamente quem Jesus era. Para aqueles que corretamente receberam Jesus na época do Filho, Deus derramou a graça do Espírito Santo e as bênçãos. Ele até concedeu a eles sabedoria para conhecê-lo corretamente e concedeu a eles mais fé. Quando pensamos que o Pai e a Mãe vieram a esta terra em carne e estão nos guiando no caminho do Evangelho, não devemos apenas pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo da chuva seródia abundantemente. O que o Pai diz sobre o pré-requisito para receber o Espírito Santo? Ele não disse que conhecer a Deus é um pré-requisito para receber o Espírito Santo? Essas pessoas eram aquelas que receberam Deus corretamente, e elas puderam receber Deus porque elas o conheciam. Por outro lado, aqueles que não conheciam Jesus tentaram apedrejá-lo e concordaram em crucificá-lo. Hoje, vamos pensar mais uma vez sobre Deus que habita conosco. Deus deve estar sobre o trono na glória do céu, e ainda assim,
Deus veio a esta terra para a nossa salvação, vestindo a carne humilde da humanidade, para guiar a nós, seus filhos, ao reino dos céus e cumprir a profecia. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra em carne e habitam conosco. Estamos honrando o pai e a mãe como o centurião fez? Estamos servindo o pai e a mãe como Zaqueu fez? Pensando sobre todos esses assuntos, um por um, vamos refletir profundamente sobre o título de hoje: Deus que veio em carne e os santos, e a relação entre Deus que veio em carne e os santos. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é. Quem é bem-aventurado? Aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pensem sobre a profecia da Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Embora ele tenha vindo a esta terra como um menino e como um filho, ele é Deus Forte, Pai da Eternidade. Ainda assim, olhando para a sua aparência, alguns podem pensar: por que Deus faria isso? Porque Deus é o único que pode fazer isso. Deus realmente é assim? Muitas pessoas têm dúvidas e perguntas. Por esse motivo, o que Jesus disse? Que tipo de pessoas ele disse que são bem-aventuradas? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nosso Deus pode fazer obras ainda maiores do que essas e poderia ter terminado a obra do Evangelho na igreja primitivas. Porém, tudo estava de acordo com as profecias da Bíblia e dos profetas. Ele veio a esta terra como oferta pelo pecado para expiar nossos pecados, suportou o sofrimento na cruz e enfrentou a zombaria e o desprezo das pessoas. Porém, entre eles, ocasionalmente, havia poucas pessoas que o reconheceram e o receberam. Ele os abraçou um por um como o seu povo amado e os guiou à verdade. Conforme consideramos isso, podemos nos perguntar: nesta época do Espírito Santo, quando o Espírito e a noiva vêm a esta terra em carne e vivem essa mesma vida, qual é a maneira correta que nós, os santos, devemos ver Deus? E também, qual é a maneira correta de recebermos Deus? Fazendo isso por meio da Bíblia e dos profetas, todos os filhos de Sião devem examinar com cuidado os caminhos colocados diante de nós e andar no caminho correto da fé. Por favor, lembrem-se de que o Espírito Santo é dado a essas pessoas. E eu peço a todos os membros da nossa família celestial que alcancem a conclusão do Evangelho, crendo no Pai e na Mãe de forma correta. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.